Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos protocolos mais essenciais da internet, aquele que funciona como o verdadeiro RG de cada dispositivo conectado, o IPv4. É por causa dele que tudo que a gente faz online, desde mandar um zap até maratonar uma série, simplesmente funciona. Bora entender essa mágica? Já parou pra pensar nisso? Como é que um e-mail que sai daqui do Brasil consegue chegar, sei lá, no Japão em uma fração de segundo? Como a internet sabe exatamente para onde mandar cada pedacinho de informação? A resposta está toda no endereçamento, e é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar juntos hoje. Então, para organizar nossa conversa, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar do básico, bem passo a passo, e ir construindo o conhecimento. E olha, fica até o final, porque a última dica, com uma analogia, vai fazer tudo se encaixar de vez. Preparados? Então vamos lá. Bom, para começar do começo, afinal, o que é esse tal de IPv4? E por que ele é tão fundamental, tipo o alicerce de um prédio, para tudo que a gente faz na web? Pensa assim, o protocolo de internet, o famoso IP, tem duas missões principais. Primeiro, dar um endereço único para cada aparelho conectado e, segundo, descobrir o melhor caminho para que os dados cheguem no destino certo. E ele trabalha num esquema de melhor esforço, o que significa que ele tenta, com todas as forças, entregar os pacotes de dados. Mas ele não garante a entrega, viu? Essa parte fica para outros protocolos que trabalham em conjunto com ele. Ok, agora que a gente já sabe o que ele faz, vamos dar uma olhada de perto em como o endereço IP é construído. Como é a cara dele? Bom, a base de tudo é essa aqui. O endereço IPv4 é, na sua essência, um número de 32 bits. É uma sequência de 32 zeros e uns. Pode parecer abstrato, mas é essa sequência que identifica de forma única um computador, um celular, uma TV, qualquer coisa na rede. Claro que ninguém ia ficar decorando 32 algarismos binários, né? Seria uma loucura. Então, para facilitar a nossa vida, a gente divide esses 32 bits em 4 bloquinhos de 8 bits cada. A gente chama cada bloco desse de octeto. E aí, cada octeto é convertido para um número decimal, que pode ir de 0 até 255. O resultado é aquele formato que todo mundo já viu por aí, 192.168.0.1. Bem mais amigável, concorda? Olha, a melhor analogia para entender o endereço IP é pensar num CEP. Uma parte do endereço identifica a rede, pensa na cidade ou no bairro. A outra parte identifica o dispositivo específico dentro daquela rede, que seria a rua e o número da casa. Antigamente, essa divisão era bem rígida, por classe, sabe? Uma rede classe A era gigante para milhões de aparelhos e uma classe C é bem pequenininha. Hoje, o sistema é bem mais flexível. Mas como é que o computador sabe qual pedaço do endereço é a cidade e qual é a rua? É aí que entra uma peça fundamental nesse quebra-cabeça: as máscaras de rede. A máscara de rede é outro número de 32 bits que funciona como se fosse um gabarito. A regra é super simples. Onde a máscara tem o bit 1, significa que a parte correspondente do endereço IP é da rede. Onde a máscara tem o bit 0, aquela parte é do dispositivo. Simples assim. É só colocar um em cima do outro para saber quem é quem. E como escrever a máscara inteira também seria um pouco chato, hoje em dia a gente usa um atalho muito mais prático, a notação CDR. Quando a gente vê, por exemplo, um /24 no final do endereço IP, isso é só uma forma rápida de dizer que os primeiros 24 bits daquele endereço são da rede. É muito mais direto. Ah, e um detalhe super importante. Em qualquer rede, 2 endereços são especiais e não podem ser usados em nenhum dispositivo. O primeiro endereço de todos representa a rede em si como um todo. E o último é o endereço de broadcast, que serve para mandar uma mensagem para todo mundo daquela rede ao mesmo tempo. Muito bem, agora vamos entender a diferença entre os endereços que valem na internet mundial, os públicos, e aqueles que a gente usa só dentro de casa ou do escritório, os privados. Ah, com certeza alguém que está assistindo já se deparou com o endereço começando com 192.168 na hora de configurar o roteador, né? Pois é. Esses são os endereços privados. Eles só fazem sentido dentro da sua rede local. Isso é ótimo porque permite que milhões de redes no mundo todo usem os mesmos endereços internamente sem dar conflito. Foi uma bela sacada para economizar endereços IPv4, mas, mesmo assim, eles estão praticamente esgotados. E é por isso que hoje a gente tem o IPv6, a nova geração. E aqui, um endereço muito especial, o 127.0.0.1. Ele é conhecido como loopback. De forma bem simples, ele aponta para a própria máquina. É como se o computador estivesse falando com ele mesmo. Isso é uma ferramenta super importante para quem desenvolve software e precisa testar aplicações localmente.
Se essa explicação foi útil e ajudou a clarear as coisas, que tal deixar um like para apoiar nosso trabalho, hein? Beleza, com os endereços na mão, agora vamos fazer uma coisa divertida. Seguir a jornada de um pacote de dados pela internet e entender como ele consegue sobreviver no meio do caminho. Dentro de cada pacote de dados, existe um campo chamado TTL, que significa Time to Live ou Tempo de Vida. Ele funciona como um contador regressivo. O pacote sai com um número, digamos 64. A cada roteador que ele passa no meio do caminho, esse número diminui em 1. Se o contador chegar a 0, o pacote é simplesmente descartado. É um mecanismo de segurança genial para evitar que pacotes perdidos fiquem rodando pela internet para sempre, causando um verdadeiro congestionamento. E o que acontece se um pacote é grande demais para passar por um trecho específico da rede? Sem problemas, acontece a fragmentação. O pacote é quebrado em pedacinhos menores e cada pedaço viaja por conta própria. Eles só são remontados, como um quebra-cabeça, quando chegam lá no destino final. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos usar uma analogia que vai amarrar todas essas pontas e fazer tudo ficar super claro na cabeça. É a nossa dica de ouro para nunca mais esquecer como o IPv4 funciona. Essa é a grande sacada. Pensa numa carta de verdade. O endereço IP é o destinatário, para quem a carta vai. A máscara de rede ajuda os correios da internet a decidirem se a entrega é local, ali no mesmo bairro, ou se a carta precisa ir para outra cidade. E o TTL é o prazo de validade, que garante que a carta não vai ficar perdida para sempre no sistema. É ou não é a forma perfeita de visualizar o processo todo? E agora a pergunta vai para o pessoal que nos acompanha. Qual outro conceito do universo das redes desperta curiosidade? Qual outro mistério vocês querem que a gente desvende por aqui? Deixem as sugestões nos comentários. E claro, se gostaram desta análise, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!